O fim cruel dos povos que se levantaram contra Deus. Quando um povo se levantou contra Deus, a queda não começou no campo de batalha. Começou no coração. Começou quando a soberba tomou o lugar da reverência, quando reis, impérios e multidões olharam para o céu como se pudessem desafiar o próprio Criador e sair ilesos. A Bíblia mostra uma verdade dura. Nenhum povo é destruído apenas porque é forte, rico ou poderoso. A ruína vem quando essa força se transforma em arrogância, quando a riqueza vira idolatria, quando o poder passa a perseguir aquilo que Deus chama de santo. E esse fim quase nunca é imediato. Deus avisa, suporta, envia sinais, levanta profetas, permite tempo de arrependimento. Mas quando um povo insiste em zombar, o julgamento chega. E quando chega, não há muralha, exército ou trono capaz de impedir. A primeira grande imagem aparece em Babel. Aqueles homens não estavam apenas empilhando tijolos, estavam tentando construir um nome para si mesmos sem Deus. Queriam unidade, mas uma unidade baseada na soberba. Queriam segurança, mas uma segurança levantada contra a ordem divina. O problema não era a altura da torre. O problema era a intenção do coração. Eles queriam subir até o céu, mas não para adorar. Queriam alcançar o céu para ocupar um lugar que não lhes pertencia. Então Deus confundiu a língua deles. Não foi necessário fogo, terremoto ou espada. Bastou Deus tocar na comunicação, e o projeto humano que parecia tão organizado se desfez em caos. Babel ensina que quando um povo se une para desafiar Deus, a própria união se torna confusão. A força coletiva vira dispersão. O projeto grandioso vira ruína inacabada. Depois vem o Egito, uma imagem forte de uma nação que endurece o coração contra Deus. O Egito era grande, rico, estruturado, temido. Seus faraós eram tratados como figuras divinas. Mas por trás da grandeza havia opressão. O povo de Israel gemia debaixo de trabalho pesado. Crianças eram ameaçadas. Famílias eram esmagadas por um sistema que achava normal escravizar os escolhidos de Deus. Então, o Senhor ouviu o clamor. Deus pode parecer silencioso por um tempo, mas ele não é indiferente. Quando Moisés apareceu diante de Faraó, dizendo para deixar o povo ir, aquela não era apenas uma solicitação política, era uma ordem do Deus vivo, confrontando o orgulho de um império. Faraó respondeu com desprezo: "Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz?" Essa pergunta foi o início da queda. Cada praga que veio sobre o Egito não foi apenas um desastre, foi uma resposta. As águas se tornaram sangue. Rãs invadiram casas, piolhos e moscas atingiram o povo. Animais morreram, feridas surgiram. Granizo destruiu plantações, gafanhotos devoraram o que restava. Trevas cobriram a terra. O Egito foi sendo desmontado diante de seus próprios deuses. Aquilo que eles adoravam não podia salvá-los. Aquilo em que confiavam não podia protegê-los. E mesmo depois de tantos sinais, Faraó endureceu o coração. O fim cruel veio quando o luto entrou nas casas egípcias, e depois, quando o exército que perseguia Israel entrou no mar, achando que ainda podia controlar a história. As águas que se abriram para Israel se fecharam sobre os carros de Faraó. O rei que dizia não conhecer o Senhor, descobriu tarde demais que Deus não precisa pedir permissão aos poderosos da terra. A Bíblia também fala dos povos de Canaã, mergulhados em idolatria, violência e práticas abomináveis. Deus não os julgou por capricho. Houve tempo, houve paciência, houve medida. Mas quando a maldade chegou ao limite, o juízo veio. Jericó é um símbolo poderoso disso. Uma cidade cercada por muralhas, confiante em sua própria defesa, fechada por medo dos israelitas, mas espiritualmente já condenada por sua oposição ao propósito de Deus.
Os muros de Jericó não caíram por força humana. Caíram quando Deus decidiu que cairiam. O povo marchou, as trombetas soaram, o grito veio, e a cidade que parecia impenetrável desabou. Jericó ensina que nenhuma muralha é alta demais quando Deus decreta o fim. O que para os homens parece segurança pode ser apenas uma prisão esperando o dia da queda. Mas no meio da cidade, Raabe foi poupada porque creu. Isso mostra que o juízo pode atingir povos inteiros, mas a misericórdia encontra quem se volta para Deus. Entre os inimigos mais persistentes de Israel estavam os filisteus. Eles tinham guerreiros, cidades fortes, armas, estratégia e confiança militar. Golias é a personificação dessa arrogância. Um gigante que não apenas ameaçava soldados, mas afrontava o Deus de Israel. Durante dias, ele se colocou diante do exército e zombou. Para os homens, Golias era um problema militar. Para Davi, era uma afronta espiritual. E essa diferença muda tudo. Davi não venceu porque tinha mais força. Venceu porque entendeu que a batalha pertencia ao Senhor. Uma pedra atingiu a testa do gigante, e o homem que parecia impossível de derrubar caiu com o rosto em terra. Quem se levanta para insultar Deus pode parecer grande por um tempo, mas continua sendo pequeno diante do Altíssimo. Mais tarde, a Assíria surge como um império brutal. Seus reis conquistavam, ameaçavam, deportavam povos e espalhavam terror. Quando Senaqueribe cercou Jerusalém, enviou palavras de zombaria. Ele tentou quebrar a fé do povo, dizendo que nenhum deus de outras nações havia livrado seus territórios. Então o Deus de Israel também não livraria Jerusalém. Esse foi o erro fatal. Ele tratou o Senhor como se fosse apenas mais um ídolo regional. Colocou o Deus vivo na mesma categoria das imagens feitas por mãos humanas. E quando um império começa a zombar do Deus verdadeiro, sua força já está apodrecendo por dentro. Ezequias orou, levou a ameaça diante do Senhor e reconheceu que só Deus poderia salvar. Então o livramento veio de forma assustadora. Durante a noite, o anjo do Senhor feriu o acampamento assírio, e milhares caíram. Senaqueribe voltou humilhado para sua terra. O homem que ameaçou Jerusalém não morreu como conquistador glorioso, mas terminou assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava no templo de seu Deus. O templo que deveria protegê-lo virou cenário de sua vergonha. A Babilônia talvez seja o símbolo mais famoso do orgulho humano contra Deus. Rica, majestosa, dominante, cercada por muralhas e cheia de glória imperial. Foi a Babilônia que destruiu Jerusalém, levou o povo ao exílio e profanou o templo. Mas mesmo quando Deus permite que uma nação seja usada como instrumento de correção, essa nação não recebe licença para se exaltar contra o próprio Deus. Nabucodonosor olhou para sua cidade e atribuiu tudo ao seu próprio poder. Enquanto a palavra ainda estava em sua boca, veio a sentença. O rei foi humilhado, afastado do convívio humano, reduzido a uma condição animalesca, até reconhecer que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Deus sabe quebrar a mente orgulhosa sem precisar destruir imediatamente o corpo. Mas se Nabucodonosor foi humilhado para aprender, Belsazzar foi julgado por profanar. Durante um banquete, ele mandou trazer os utensílios sagrados retirados do templo de Jerusalém, e bebeu neles com seus nobres, louvando deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Era mais do que uma festa. Era uma zombaria pública contra o Deus de Israel. Então dedos de uma mão escreveram na parede. O rei empalideceu. Seus joelhos bateram. A festa virou pavor. A mensagem era clara. Deus havia contado os dias do reino, pesado o rei na balança e o achado em falta, e o reino seria entregue a outros. Naquela mesma noite, Belsazzar morreu. Babilônia caiu. A cidade que parecia invencível foi tomada. O banquete se transformou em funeral.
o riso virou silêncio. A taça da profanação se tornou o anúncio do fim. Essa cena mostra que o juízo pode chegar no auge da celebração. Às vezes vem quando os poderosos acham que nada pode alcançá-los. Mas a Bíblia não mostra apenas povos estrangeiros sofrendo juízo. Israel e Judá, o próprio povo da aliança, também enfrentaram consequências severas quando se afastaram de Deus. Isso impede uma leitura superficial, como se Deus julgasse apenas os outros. O Senhor não faz vista grossa para o pecado de quem carrega seu nome. Israel adorou ídolos, rejeitou profetas, explorou pobres, misturou culto com injustiça e confiou em alianças políticas. O reino do norte caiu diante da Assíria. Judá, depois de muitos avisos, caiu diante da Babilônia. Jerusalém foi destruída. O templo foi queimado. O povo foi levado ao exílio. Se Deus julgou até a cidade onde seu nome habitava, quem pode pensar que está protegido apenas por aparência religiosa? Rituais não substituem arrependimento. A religião externa não engana Deus. Ao olhar para todas essas histórias, um padrão aparece. Primeiro vem a soberba. Depois vem o desprezo pelos avisos. Em seguida, a perseguição ao que pertence a Deus. Então, vem a falsa segurança. O povo acredita em muros, reis, carros, alianças, riquezas, templos de ídolos, montanhas ou tradições. Mas por trás de tudo isso, há uma pergunta silenciosa: quem poderá nos derrubar? A resposta bíblica é sempre a mesma: Deus. E ele não precisa usar sempre o mesmo método. Em Babel confundiu línguas. No Egito enviou pragas e abriu o mar. Em Jericó derrubou muralhas. Contra Golias usou uma pedra. Contra Dagom fez o ídolo cair. Contra a Assíria enviou um anjo. Contra a Babilônia escreveu na parede e entregou o reino. Contra Edom derrubou de suas alturas. Contra Israel rebelde permitiu o exílio. Cada queda foi diferente, mas a mensagem foi a mesma: o céu governa a terra. Muitas vezes, esses povos não se viam como inimigos de Deus. Eles se viam como fortes, avançados, estratégicos, tradicionais, superiores. O Egito talvez pensasse apenas em manter sua mão de obra. Babilônia talvez pensasse apenas em celebrar sua vitória. A Síria talvez pensasse apenas em expandir seu território. Edom talvez pensasse apenas em aproveitar uma oportunidade. Mas Deus via o significado espiritual de cada ato. O que os homens chamavam de política, Deus chamava de arrogância. O que chamavam de guerra, Deus chamava de afronta. O que chamavam de festa, Deus chamava de profanação. O que chamavam de segurança, Deus chamava de ilusão. O fim cruel desses povos também revela que o pecado coletivo amadurece. Uma sociedade não desaba em um dia. Ela vai se acostumando com pequenas rebeldias. Primeiro tolera o que Deus condena, depois celebra, depois impõe, depois persegue quem discorda, depois zomba do sagrado. E quando chega nesse ponto, a consciência já foi endurecida. Foi assim com Faraó. A cada aviso, em vez de se render, ele endurecia. Foi assim com Babilônia, que transformou objetos sagrados em instrumentos de deboche. O julgamento vem quando a paciência divina, que é real, encontra uma rebeldia que se recusa a voltar. Mas ninguém deve ouvir essas histórias apenas apontando o dedo para povos antigos. A pergunta mais séria é outra: que tipo de povo estamos nos tornando? Uma família pode construir sua própria Babel quando tenta viver sem Deus. Uma empresa pode agir como o Egito quando lucra esmagando pessoas. Um líder pode se tornar como Faraó quando confunde autoridade com domínio absoluto. Uma cidade pode se parecer com Babilônia quando celebra a profanação e ri da santidade. Uma pessoa pode carregar o espírito de Edom quando se alegra secretamente com a queda de alguém. O mesmo Deus que julgou nações
também pesa intenções individuais. O recado final não é apenas medo, é reverência, porque o Deus que derruba o soberbo também levanta o humilde. O Deus que confundiu Babel também chamou Abraão para formar uma promessa. O Deus que feriu o Egito também libertou escravos. O Deus que derrubou Jericó também salvou Raabe. O Deus que humilhou Nabucodonosor também lhe deu tempo para reconhecer a verdade. A mesma mão que escreve sentença na parede também pode escrever uma nova história para quem se rende antes que seja tarde. Por isso, esse fim cruel não é apenas um registro antigo, é um aviso vivo. Toda muralha construída contra o Senhor um dia cai. Todo trono que se coloca acima dele um dia treme. Toda boca que zomba da sua santidade um dia se cala. Todo império que persegue o que Deus ama um dia descobre que poder sem temor é apenas ruína adiada. A pergunta que fica não é se Deus continua governando. A Bíblia responde isso do começo ao fim. A pergunta é: o que fazemos quando ouvimos sua voz? Endurecemos como Faraó ou nos humilhamos antes que seja tarde? Zombamos como Belsazar ou reconhecemos como Nabucodonosor? Confiamos em muralhas como Jericó ou buscamos misericórdia como Raabe? O fim dos povos que se levantaram contra Deus foi cruel porque eles escolheram permanecer de pé contra aquele diante de quem todos deveriam se prostrar. Mas enquanto há fôlego, ainda há chamado. Enquanto há aviso, ainda há oportunidade. Enquanto a mão ainda não escreveu a sentença final, ainda existe tempo para descer do trono da soberba, abandonar os ídolos, parar de resistir e reconhecer que somente o Senhor é Deus. Porque todo povo que se levanta contra Deus cai, mas todo coração que se rende a Ele encontra misericórdia antes que chegue o fim.